Olá, boa noite. Meu nome é Nathalie e eu tô aqui hoje para a gente falar sobre a saúde mental do idoso e o envelhecimento. Alguns minutinhos aí de atraso que eu tive um probleminha aqui, mas agora podem entrando que a gente vai conversar. Nós vamos aguardar um pouquinho só para algumas pessoas poderem entrar. Uma boa noite para quem estiver entrando. Quem que tá aí, fala de onde que é, se é de São Paulo, se é um profissional da saúde. Olha um pouquinho aí. O áudio tá bom? Vocês estão me vendo e me ouvindo bem? Quem que tá aí? Ana Paula, eu vi que você curtiu, você tá aí, você é de onde? Oi, Vitória, tudo bem? Boa noite. Ah, legal, que bom, que ótimo. Oi, Ana Paula. Ah, obrigada, legal. Vocês são de São Paulo? Oi, Carol, boa noite. Ah, de Berlândia, que legal. Seja bem-vinda aí. Oi, Jonas. Jonas acompanha bastante aqui, né? Eu já vi você em outros bate-papos também. Vamos só aguardar um pouquinho o pessoal chegar, algumas pessoas aí chegando. E aí a gente já começa, tá bom? Priscila. Oi, Carla, boa noite, tudo bem? Oi, Rilke. Ai, que legal. O pessoal tá chegando. Oi, Rodolfo, psicólogo Rodolfo Sampaio. Vamos aguardar só mais um pouquinho. Boa noite. Ah, então tá bom. Pessoal, que legal, Rodolfo. Obrigada, isso é ótimo. Né? E a gente pode dar continuidade aqui. Bom, pessoal, hoje eu vim falar de um tema que é de extrema importância, mas talvez a gente não dê a devida atenção, que é falar sobre a questão da saúde mental do idoso e o processo do envelhecimento, né? Então, hoje a gente vai bater um papo aqui, eu queria saber um pouquinho do que vocês pensam em relação a isso, né? Maria de Fátima, oi, boa noite. Seu TCC foi sobre idoso? Ah, que legal, que ótimo. Oi, Cristiane, Maria da Graça, Eliane, a Eliane do Paraná, que legal. Legal, gente. Então, meu nome é Nathalie, eu sou psicóloga formada, sou especialista em psicologia analítica, eu trabalho com a psicoterapia junguiana, que é uma das abordagens da psicologia, né? Conforme vocês devem ver também aqui outras lives de outros profissionais, essa é uma das abordagens, tá? E eu queria começar falando para vocês primeiro, né, sobre a questão da saúde mental, né, relacionada à parte do bem-estar físico, das habilidades, da pessoa poder ter uma vida produtiva, contribuir para a comunidade, né, e inclusive a Priscila que está nos assistindo, ela fez uma live aqui sobre a saúde mental, então depois vocês assistam lá, ela está explicando bem legal
sobre o que é a saúde mental, só que agora nós vamos focar numa idade, né? Então, a gente vai falar sobre o idoso. Então, o que é considerado idoso, né? Então, em países mais desenvolvidos, com 65 anos ou mais, já é considerado idoso, né? De terceira idade. E, em relação aos países subdesenvolvidos, já é considerado a partir dos 60 anos. E como lidar com isso, né? Porque na minha própria experiência clínica, eu tenho muitos idosos e eu consigo perceber que muitos deles vêm para psicoterapia, né? Através de um processo de doença, ou através de um luto, através de alguma outra questão que surge, uma crise na vida dele, e que ele acaba tendo que buscar. Claro que é ótimo que eles vão em busca disso, é muito importante, né? Mas como que será que é olhar para isso durante a vida, né? Da gente olhar para uma questão um pouco anterior, falando um pouco da prevenção, né? Então, falando sobre essas questões do envelhecer, né? O que é o envelhecer? O envelhecer é um processo natural. Então, a partir do momento que a gente nasce, a gente está vivendo, a gente vai crescendo, a gente já vai se desenvolvendo, a gente já está envelhecendo, né? E é bem legal, porque tem uma citação da Simone de Beauvoir, que ela fala assim: o nosso inconsciente ignora a velhice, alimenta a ilusão da juventude eterna. Então, é bem interessante, né? Porque como que a gente lida com esse processo de envelhecer, né? Quando a gente olha no espelho e percebe que tem uma ruguinha ali, tem uma coisinha diferente, que o corpo está diferente, começaram a aparecer algumas limitações, e aí a gente vai falando um pouco mais relacionado mesmo aos idosos. Então, falando de 60 anos ou mais, né? Então, ou quem está por aqui, que é idoso, ou falando de avós, avós, né? Então, de vocês perceberem essas limitações. Porque o que ocorre, né? Acaba vindo muito a parte das limitações, né? De acordo com o que vão sofrendo os danos celulares, né? Então, isso acaba fazendo com que as limitações comecem a aparecer. E como que é para a gente lidar com as limitações do nosso corpo, da nossa cabeça, né? Da nossa memória e das coisas que vão acontecer na nossa vida também, que vão nos limitando, né? Então, a Bianca está falando que fica preocupada com o idoso e a família, pois muitas vezes não está preparado para este envelhecer. Isso é verdade, Bianca, é bem importante isso, porque muitas das vezes o idoso ele vai demonstrando algumas questões, algumas limitações, e a família, ao invés de prestar atenção, ou ter um cuidado, ou ter um pouco mais de paciência, acaba não entendendo que aquilo é um processo que ela está passando e que ela vai desenvolver mais coisas ao longo do tempo, né? Então, é bem importante que esse idoso ele tenha esse olhar da família, porque, primeiro de tudo, né, a paciência. Ali, a pessoa pode começar a fazer coisas, né, diferentes, pode falar coisas, né, repetidamente, e para os outros, né, escutarem, e não ter muita paciência, e como que é lidar com, às vezes, com o modo como cada um, né, vai fazer as coisas, acaba sendo um pouco mais devagar, né, as coisas começam a surgir. E a gente não fala muito desse assunto, né? O que é o envelhecer em si, né? Parece que a gente tem um medo, né? Parece que, nossa, o que é isso que é tão assustador? Mas, gente, uma notícia para vocês. Todo mundo vai envelhecer, né? Todos nós aqui, nós estamos falando, eu vou envelhecer, todo mundo vai envelhecer. Só que qual que é a questão que a gente tem que olhar, né? É olhar para o envelhecimento de uma forma saudável, né? Então, se a gente está falando de uma vida em que você cuidou e que você chegou no seu processo aí de velhice e que você está conseguindo, né, viver bem, que ótimo, né? Mas será que essa é a realidade de todo mundo, né? Será que as coisas não começam a aparecer mais, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas fala assim, parece que aquele senhor está um pouco mais ranzinza, né? Porque começa a chegar uma parte da idade que eles já não se importam mais, né? Já viveram, já fizeram, já tiveram diversas experiências, e aí começam a não se importar mais, e falam mesmo, né, e tem que falar mesmo, começa a se colocar de uma outra forma, né, e para as pessoas poderem ter realmente, né, essa paciência, entender o que ele está passando, e como que é para o idoso olhar para isso, né, olhar para dentro, entender o que está acontecendo comigo, né, não é fácil. Teve até um caso esses dias, né, de uma senhora que acabou se perdendo. Ela combinou, ela estava num local, ela foi ao banheiro, ela acabou se perdendo. E aí, quando ela voltou, ela não sabia onde ela estava. Ela teve um momento ali que ela ficou um pouco desorientada.
E aí foi uma situação um pouco delicada, tudo, mas o quê? Começou a aparecer alguma dificuldade ali, alguma limitação, né? E para ela não foi fácil, né? Tinha sofrimento no rosto dela. Mas aí, vamos lá, vamos contar com a ajuda da família, vamos fazer uma avaliação médica, né? Que é bem importante. Tudo bem, não é fácil lidar com essas limitações, mas se a gente tiver um pouquinho de conscientização para prestar atenção aos sinais e também conseguir prevenir antes de ficar algo um pouco mais crítico, né? É importante também, né? A Bianca está falando aqui, é difícil perceber que aquela pessoa que era jovem com determinados comportamentos envelhece, tem limitações. Bianca, não é fácil não, porque às vezes a gente está com a nossa avó, com o nosso avô, ou alguns que crescem, alguns que têm, né, mais contato, está acostumado com aquela vozinha que faz aquele bolo, que faz tudo ali para ela, e de repente a vozinha já não consegue fazer muita coisa, né? Ou se faz de uma forma muito devagar, ou para você estar junto com ela é mais difícil, porque a correria do dia a dia, né? Então, até esses dias eu vi um videozinho de uma senhora, né? E ela falava assim, né? Quando a avó tremer, tenha paciência com a avó, né? Faz um carinho nela, dê essa atenção para ela, né? Quando ela derrubar algo no chão, ajude ela, limpe, né? Porque a vozinha tá ali, ela não vai perceber muito. Quando ela fala alto, né, e você se irritar, ao invés de se irritar, dê risada, né? Ela vai levar aquilo numa boa. E quando ela reclamar, dê um beijo nela, dê um abraço bem apertado nela, dê bastante carinho, né? E quando ela estiver sozinha, liga para ela, fala que você a ama, né? Para a avó, para o vô, para quem que vocês têm aí por perto, né? Que são mais idosos, para o pai, para a mãe, né? Muitas vezes também. Então, a gente está falando aqui do quê? Do acolhimento. A gente está falando de acolher esse idoso e não excluir. Porque o que acontece hoje, né? A gente está falando também sobre como a sociedade acaba vendo o idoso, né? E como que o idoso acaba se vendo nessa sociedade. Porque hoje nós temos o Estatuto do Idoso, né? Para, inclusive, a gente poder ter uma lei que determina certas coisas, né? Situações que podem ocorrer realmente com o idoso, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que olhar que ele acaba se sentindo excluído da sociedade. Os programas que ele fazia antes já não são mais os mesmos, né? As amizades. Então, a gente está falando também de um processo em que ele começa a perder o papel social dele, né? Então, aquela pessoa que trabalhou a vida inteira, fazia um monte de coisa, e aí, de repente, né, ela começa a ir trabalhando mais devagar, entra numa aposentadoria, e aí, será que ela se preocupou com isso? Será que ela pensou que um dia ela ia se aposentar? E aí, às vezes, quando se aposenta, pronto, acaba vindo alguma doença psíquica, acaba entrando numa depressão, acaba entrando num processo, assim, de que a pessoa não sabe nem mais o que ela faz da vida dela, né? Ela começa a sentir um pouco dessa inutilidade, né? Então, o quanto que a gente realmente se prepara para esse envelhecer, né? Porque aí a gente já começa até a perder a autonomia. Em certos momentos, ou dependendo da situação, a pessoa começa a precisar do outro para ir ao médico, precisa do outro para fazer um supermercado, precisa de um outro para fazer tudo. E como que é quando você se vê muito dependente do outro, né? Então, isso é uma das coisas também que a gente tem que acolher, né? Então, se o outro está precisando, se a gente presta atenção no outro, então é porque a gente um dia também vai precisar disso, né? A saúde vai entrando nesse declínio, né? Não que os mais jovens ele não pode ter isso. Tem também, mas ela vai entrando num declínio diferente, né? E algumas coisas podem aparecer no meio do caminho, né? E falando sobre essa questão também da aposentadoria, o quanto também que essa pessoa se preparou para essa aposentadoria na questão financeira, né? Então, agora eu vou me aposentar e eu tenho um dinheiro para viver bem, ou será que não? Ou será que eu não posso mais, então, viajar, não posso mais fazer o que eu fazia antes? Isso acabou ficando muito restrito, e como que eu lido com isso? Agora eu dependo dos meus filhos. Tem diversas situações, né? E aí tem toda essa redução, né? Do funcionamento cognitivo, da capacidade lógica, do prejuízo da memória, né? E a Miriam Santos está falando assim, já sofro com as doenças da velhice aos 51 anos, mas minha mente é puramente adolescente. Tenho TAG e agorafobia, isso pode estar correlacionado? Olha só, Miriam, para cada um, né, vai ser sentido de um jeito, de acordo com a sua vivência, de acordo com as suas experiências, né? Então, assim, o processo da velhice
velhice pode trazer, né, que algumas questões apareçam de uma forma até mais exacerbada do que antes, né, porque agora ela vai ter tempo, vai se mostrar de uma outra forma para o mundo, mas, ao mesmo tempo, isso não quer dizer que a tag e a agorafobia, talvez, né, tenha vindo justamente por conta disso. Aí depende de como você entende isso, porque, teoricamente, então, se eu estou falando aqui que 60 anos ou mais, né, é considerado idoso, mas a gente está falando da velhice como cada um sente, né? Então, você trazendo isso com 51 anos, depende muito de como que você enxerga a vida, depende de quais são as suas questões, né? Não sei se você faz terapia, né? Que isso é bem importante também, porque você pode entender melhor o que traz isso, né? Tem o tratamento medicamentoso, né? E é um sofrimento, né? Então, isso depende, não tem como eu te responder exatamente que isso tem a ver ou não. Para cada um é de um jeito, cada caso é um caso. Pode estar relacionado, pode não estar relacionado, depende de como que você enxerga isso, tá bom? E aí a gente fala também sobre a questão das demências que vão aparecendo ao longo também desse processo de envelhecimento, né? Então, tem a doença do Alzheimer, tem a demência vascular, tem a doença de Parkinson, tem outros tipos de demências, né? E como que a gente lida com elas. Muito importante é fazer toda a prevenção, fazer todo o acompanhamento, né? Todo ano fazer aquele check-up. É bem importante deixar isso muito claro, né? A família acompanhando, ter bons médicos, né? Que te acompanhem, que te acolham também. E com isso, a família também poder acompanhar esse idoso e se tiver alguma outra questão, poder ajudar também, né? Oi, Isabel, chegou agora. Então, assim, de acordo com isso, a gente está falando sobre um processo que a população está ficando cada vez mais idosa, né? Não tem como a gente fugir disso. A gente vai ter que se adaptar cada vez mais a isso, né? Cada vez mais a gente vai ter que olhar para isso. E como que é olhar para o próprio envelhecer? Como é que olhar para as outras pessoas envelhecendo, né? É difícil, não é fácil. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente fala assim, parece que acabou, né? Nossa, não tem mais jeito, não acabou. Não, não é. Porque, inclusive, hoje em dia tem altas tecnologias, né? A saúde, ela está se desenvolvendo cada vez mais, né? A área da medicina está desenvolvendo cada vez mais remédios e para diversas doenças. Então, de acordo com isso, a longevidade, ela acaba aparecendo, né? De uma outra forma, né? Então, com isso, a gente consegue hoje ter, talvez, um envelhecimento mais saudável, que é o quê? É poder ter dentro, né, das condições que a pessoa tem hoje, seja ela, né, uma pessoa que tem uma demência, seja ela algum tipo de transtorno também psicológico, que podem vir a aparecer mais, assim, né, com a própria idade, dela conseguir estabelecer um tratamento, dela conseguir estabelecer algo que fique em equilíbrio para a vida dela, né? Porque se ela não trata, se ela não trabalha isso, fica muito difícil, né? Ela acaba, então, entrando num sofrimento muito grande. E muitas das vezes a gente fala também sobre o quanto que as perdas, né, em volta, né? Então a gente fala de pessoas que estão vivendo mais, mas ao mesmo tempo tem outras pessoas que acabam por doenças ou por outras questões acabam falecendo antes. E aquele grupo que você tinha antes, né, aquele idoso que tinha aqueles amigos, os amigos começam a falecer, então essa ideia de finitude começa a aparecer cada vez mais, né, e começa a assustar muito, né, como que eu vou viver agora, né, agora eu tô sozinha, já não tenho mais aqueles amigos, minha filha, meu filho moram longe, meus netos quase não vêm me visitar, o que que eu faço, né? E a gente tem que prestar atenção nisso, né? Porque pode ocorrer aí um isolamento, né? Ele começa a se isolar, começa a ficar cada vez mais ali no mundinho dele, porque ele se sente excluído dessa sociedade, excluído da vida dele, né? É difícil enxergar que existe uma vida nesse processo mesmo, né? Nesse envelhecer. Existe sim, só que tem que haver uma conscientização de tudo que está acontecendo ali, né? E principalmente cuidar da saúde física e mental. Deixa eu ver aqui. A Maria da Graça. Hoje convivo com isso. Minha mãe com 74 anos, é tudo que você falou. Eu e meus irmãos estamos unidos neste processo de muito cuidado. Seria melhor aprofundar
Outras coisas. Que outras coisas você fala, Maria da Graça? Me explica melhor o que você está falando aí, que eu não entendi. Excelente tema, Vânia, obrigada. Oi, Miriam, legal, tá gostando. Muitas vezes o processo de luto vivenciado pela perda de entes queridos pode também propiciar a diminuição da saúde mental. Oi, Mirella, obrigada pela tua contribuição. Porque na realidade, assim, se a gente fala de um casal, né, que é muito unido, né, que está casado há muito tempo, que tem uma família, né, e com isso acaba um falecendo antes, né, como que fica o outro, né? A gente passa, sim, por um processo de luto que pode, sim, dependendo de como a pessoa reage a isso, né, ela pode, sim, entrar numa questão psicológica, né, bem mais crítica, ela pode cair numa depressão, ela pode apresentar diversos sintomas, né? A gente fala também que em relação à memória, não é porque o tá idoso é que vai apresentar problemas de memória, não. A questão é, o jovem pode apresentar falhas na memória, problemas de memória, isso é comum em todas as idades. A questão é, como fica mais debilitada, né, a parte cognitiva, com tudo isso, na parte, né, do idoso, então o que acontece? Acaba ficando mais debilitada a memória, sim, né? Para uns de um jeito, para outros de outro, né? Mas isso também ocorre e aí podem aparecer as demências. A gente começa a observar alguns pontos, né? Às vezes, se você perceber que a avó esqueceu, a mãe ou alguém esqueceu o fogão aceso, né? Ou saiu de casa e deixou a porta aberta, ou se perdeu na rua, não sabe onde estava, né? É importante prestar atenção nas situações que vão ocorrendo no dia a dia para entender o que está acontecendo ali, né? Então, já que você falou disso, né, Mirella, sobre a dimensão da saúde mental, tem essa questão, né? Como que a gente olha, né? Será que a gente participa dessa vida desse idoso? Ou ele está ali na casa dele e a gente não sabe nem o que está acontecendo. E aí, quando o bebê faz um diagnóstico, pode estar com alguma demência, pode estar com Alzheimer, alguma coisa assim, e aí tem que ser feito todo um tratamento, né? Mas para isso também a gente precisa falar sobre isso, né? Falar que existe isso, que isso está em evidência. Por quê? Porque se a gente não fala, as pessoas ficam sem informação, e aí o que acontece? Quando esse diagnóstico vem, a gente fica achando que errou, né? Que fica se sentindo culpado por não ter visto isso antes, mas não é bem assim, né? São coisas que a gente vai tendo que lidar ao longo do tempo. Não tem muito o que fazer. A Isabel está falando aqui, tem um familiar com 69, está com muitos problemas de esgotamento, julgo que está com burnout e não acerta o tratamento. Não acerta ou não aceita? Então, na realidade, o que acontece? O esgotamento também pode ser algo que pode surgir aí, principalmente com isso, né? O avanço da idade. A pessoa, né, ainda não se aposentou, tá indo, só que de acordo com isso, ela ainda não está preparada para se aposentar, mas ela não consegue parar de trabalhar também, né? Ou tá muito cansada, e enfim, com isso, o que acontece, né? Podem surgir, né, alguns sintomas, sim, do esgotamento, mas isso tem que ser avaliado, né? Não sei se você que está falando sobre isso realmente está com algum diagnóstico, porque somente, né, um psiquiatra vai diagnosticar isso, um psicólogo vai avaliar também junto, e o psiquiatra e o psicólogo podem fazer um trabalho em conjunto para entender o que está acontecendo, né? Então, depende muito. Mas podem ver também, né, o esgotamento profissional, síndrome de burnout, que a pessoa fica no estado de ansiedade, né, quando tem a ver ali com aquele ambiente, não consegue estar naquele ambiente, entra em umas crises, né, de acordo com o que vai aparecendo relacionado àquele assunto, daquele ambiente que ela não pode mais ir, né, seja relacionado ao trabalho, seja relacionado a alguma outra coisa, né. Então, realmente, isso pode aparecer mesmo. Agora, o único problema é, a pessoa não aceita, eu não entendi aqui se ela não aceita ou não acerta, né? Se não acerta o tratamento, tem que ir tentando, porque às vezes, se a gente está falando de medicação, a gente fala sobre fazer a adaptação dos remédios junto com o psiquiatra, tá? Mas, se você está falando que não aceita, tem um outro ponto, né? Que é,
o quanto que ela está consciente desse problema dela, né? O quanto que ela precisa se conscientizar, realmente, conversar com o médico, conversar com o psicólogo e entender o que está acontecendo com ela, porque para ela está estranho, né? Você está falando aqui que essa pessoa não trabalha? Que esgotamento é esse? Me fala um pouquinho, se você quiser falar melhor aí. A gente está falando aqui sobre esgotamento, né, do trabalho. Tem o esgotamento, né, de outras formas também, né? Mas isso tem que ser diagnosticado. Se a gente não tem um diagnóstico, fica difícil, né? Então, para falar um pouco sobre a questão do envelhecimento saudável, né? Dentro dos sintomas, dentro da doença, ou dentro da condição de vida, né, que esse idoso tiver, se ele tiver condições, né, de equilibrar essa vida, de viver de uma forma assim melhor, né, é importante. Por quê, né? A gente está falando também sobre o quanto que é necessário estar nas relações, né, estar com a família, né, tudo bem, alguns amigos, né, faleceram, mas que outra coisa que a gente pode fazer para inserir ali talvez outras amizades nesse momento, né, que talvez não seja uma coisa tão fácil, mas de participar de grupos, né, de estar ali com pessoas para acabar não se isolando muito, né, de ter uma alimentação saudável, até por conta aí, né, se tiver alguma doença, alguma coisa que realmente tem uma restrição alimentar, respeitar isso, né, ou mesmo não tendo, mas seguir uma alimentação mais saudável é importante, né, então com isso tudo, dá para prestar atenção em como esse idoso ele vai se perceber nesse mundo, né? A partir do momento em que ele começa a perceber essa exclusão, né? Está falando aqui da vida emocional, perder pessoas queridas, entendi. Bom, se você quiser, depois você me manda uma mensagem lá na minha página e a gente conversa um pouquinho melhor sobre isso, só para a gente não fugir muito do assunto, né? Mas, na realidade, assim, isso pode surgir tanto antes quanto, né, no processo da velhice mesmo, tá? Só para te responder o que você perguntou. O que mais? Vocês têm mais perguntas? O que vocês estão achando? Vocês estão entendendo? Ficou claro para vocês alguns aspectos aí sobre o que a gente tem que prestar atenção nesse idoso, né? Que a gente tem que dar essa atenção, tem que acolher também, porque nós vamos ficar idosos, né? E que idoso que você quer ser, né? Como que você quer que seja esse seu envelhecimento, né? Então, se vocês puderem falar um pouquinho aí. Mais alguma pergunta? Ah, de nada, imagina. Então, como que é isso também, né? Eu falei um pouco sobre a psicoterapia, né? Eu já ouvi casos em que a pessoa foi diagnosticada ou com uma demência senil, né? Ou com um desenvolvimento mesmo para um Alzheimer, e que o médico disse para ela só tomar medicação e não fazer mais nada, né? Falou para parar de ir ao psicólogo. E aí, assim, né? Tem um ponto em que a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Não é porque tem uma demência, não é porque tem alguma restrição, alguma limitação, que a gente não pode cuidar. Muito pelo contrário, né? É aí que a gente vai poder trazer de volta, né, um pouco da vida para aquele idoso, né? De um olhar em que tem sim como ajudar, tem sim poder fazer algum tipo de tratamento, né? Por exemplo, quando a gente fala, né, das demências e começa a perceber algum tipo de processo ali que a pessoa começa a trazer algumas restrições, alguns esquecimentos, algumas coisas um pouco mais críticas de algumas situações mesmo, é importante passar por uma avaliação neuropsicológica, né? Então, vai passar por uma neuropsicóloga, vai fazer uma avaliação, vai passar no psiquiatra, vai conversar, vai entender, né? E, com isso, pode fazer um processo de reabilitação cognitiva, né? É possível, sim, né? Tem como a gente tratar isso, tem como a gente trabalhar essas questões. Não é porque tem ali alguma restrição, alguma limitação que a gente já dá como perdido, né? Já dá como se não tivesse mais jeito. Não, não é isso. Muito pelo contrário. Tem possibilidade sim, né? Agora, o importante é a conscientização para aquela pessoa, né? Daquilo que ela está passando,
de como que ela se sente, né? Por isso a gente orienta a psicoterapia, porque ali vai ser um momento em que ela vai poder falar dos sentimentos dela, né? Falar sobre o que ela sente, porque às vezes para a família ela não vai poder falar, né? Fala, olha, eu fico triste quando a minha filha grita comigo, porque ela não tem paciência, né? Quando eu faço tal coisa, né? Ela não vai poder falar essas coisas. Então, ela precisa desse espaço, né? E é algo também que antes ela não tinha essa abertura, né, para ter aí um acompanhamento, né, com o psicólogo. Se a gente está falando um pouco sobre uma cultura, né, em que isso não era olhado, né, de uma forma assim tão natural. Hoje a gente vem trabalhando isso, né, a gente está aqui na Mais falando também cada vez mais sobre isso para conscientizar, né. Então, com isso, ela pode, sim, ter o espaço dela, né? Fazer o tratamento dela e acompanhar. Maria da Graça. O que fazer quando o idoso toma remédio compulsivamente e acha normal? Você fala, então, da automedicação, é isso? Olha, é importante entender por que ele está fazendo isso, né? Se existe algum tipo de pensamento de que existe alguma doença e às vezes não existe, né? Então, isso é interessante passar por um processo de avaliação, né? Levar no médico, fazer todo o acompanhamento, conversar a respeito com um psiquiatra, né? Ele encaminhar para um psicólogo e com o psicólogo tentar entender melhor o que está acontecendo, por que está tendo, né? Essa necessidade, né? De tomar esse remédio, sendo então, pelo que você está trazendo aqui, acha normal, mas existe algo, existe alguma doença, existe algo que está em tratamento ou não, né? Só isso você me responde aqui se você puder, porque tem que entender, né? Que remédio é esse que ele está buscando tanto, né? Na psicoterapia junguiana, a gente trabalha muito as questões simbólicas, né? Então, é olhar para isso, né? Olhar de uma forma bem simbólica, né? Que remédio é esse que ele está tentando, né? Tomar tanto, né? O que ele quer curar, né? Será que a gente está falando disso? Será que essa pessoa está tentando curar algo e com isso acaba trazendo um comportamento desses? E aí, você percebe? A gente acha estranho, né? Acha que é normal tomar esse remédio compulsivamente, a gente acha um comportamento estranho, mas como enxergar um pouquinho além disso e tentar entender que por trás daquilo pode existir um sofrimento muito grande, né? Maria da Graça, é interessante levar, então, para fazer uma avaliação e entender o que está acontecendo, né? Para essa pessoa poder se abrir, né, com alguém e poder falar um pouco sobre esse sofrimento dela, tá bom? Que mais? Vocês têm mais perguntas? Ficou claro até agora? Vocês querem saber de mais alguma coisa? Vocês querem aprofundar em alguma outra questão que eu falei? Maria da Graça, você entendeu o que eu falei? Essa pessoa já passou por alguma avaliação e você que está com essa dificuldade? Porque aí também é um outro ponto, né? Não é só o idoso que tem alguma questão que vai procurar, né, o tratamento e a psicoterapia, mas o familiar também pode procurar a psicoterapia para aprender a lidar com esse idoso, a lidar com essa pessoa, né, que nem falaram aqui, né, de você enxergar essa pessoa de uma outra forma que você não via antes, né? É bem difícil. Então, a gente também pode buscar psicoterapia para aprender a lidar com isso, né? Trazer à tona o nosso sofrimento de como é lidar com essa pessoa que está limitada hoje, mas ao mesmo tempo que a gente precisa aprender a lidar, né? Tamires, o que fazer para não deixar que a fase idosa seja uma fase de total esgotamento mental? Então, primeiro de tudo, né? A questão é entender que não é porque está idoso que acabou tudo. Não, muito pelo contrário, né? Se tem alguma doença, alguma coisa, se faz um tratamento, é uma coisa. Mas até o momento em que a pessoa tem uma sanidade, né? Tem alguma saúde melhor, que pode sair, que pode fazer alguma coisa importante, inclusive essa questão que eu falei da perda da autonomia, né? Ela é bem importante, porque quando a pessoa perde a autonomia, é muito difícil para ela, né? Ficar dependendo dos outros. Então, uma das coisas importantes
não deixar que isso aconteça, né? Deixar ela fazer as coisas dela, deixar que nem a gente fala, né? Às vezes tem manias, tem coisas que ela gosta de fazer, mas deixar ela fazer as coisinhas dela, deixar seguir esse ritual, né, dela de todos os dias, deixar ela ter essa vidinha dela do jeitinho que ela tá, mas buscar, né, uma alimentação saudável, buscar caminhar, fazer um exercício, alguma coisa para o corpo mesmo, né, estar com grupos, então, no momento em que ela encontra, né, com amigos, com a própria família, né, fazer um almoço, fazer um encontro com a família também, conversar com esse idoso, né, também, porque às vezes quando a gente está com o idoso parece que só a gente quer falar e deixa ele ali quietinho, né, porque se ele falar, ele vai falar um monte de coisa e vai repetir algumas coisas, a gente não vai ter paciência, não. Dê abertura, ouça esse idoso, veja o que ele quer realmente fazer, né? Importante destacar que não somente os idosos, mas atualmente o índice de suicídios e depressão na faixa etária adulta está muito alto devido à pressão mental. Sim, por isso a gente está aqui hoje, né, nessa campanha Janeiro Branco, falando sobre a conscientização da saúde mental. E é importante sim, Tamires, trazer isso à tona, porque não é só a questão, né, do idoso, né? A gente está falando da saúde mental como um todo, em todas as idades, num sofrimento que pode existir dentro de cada um e que a gente precisa sim ter essa atenção. Bem importante que você levantou, bem legal, obrigada. Maria, estou com um esquecimento muito grande. Maria, uma das coisas que a gente estava falando aqui é esquecer, ter os esquecimentos, né? Ter falhas na memória, elas são coisas que podem ocorrer, né, em diversas situações, seja ela por uma ansiedade, né, um nervosismo, seja ela no momento em que você está passando por alguma situação, né, emocional e que aquilo está te abalando muito, isso pode ocorrer também. Mas se você está percebendo uma coisa que está ficando um pouquinho mais séria, que você está se percebendo de uma outra forma, faz uma avaliação, vai no neurologista, né? Faz os exames, conversa com ele, explica o que está acontecendo, faz tudo direitinho para entender o que é isso, né? Se existe alguma questão mesmo neurológica, né? Que a gente pode falar. Ou se não, a gente está falando de uma questão de fundo emocional, né? Porque vamos pensar agora também, falando um pouco dessa abordagem que eu falei para vocês, né? Simbolicamente, como que é isso? O que é esse esquecimento, né? O que será que às vezes a gente quer esquecer? O que a gente não quer lembrar, então, né? E a gente acaba trazendo isso como um sintoma, né? É um sintoma que acaba vindo. E como fazer a gente perceber que aquilo está vindo, então, de uma forma mais psicológica, né? Então, foi lá, fez acompanhamento lá com o neurologista e não tem nada, né? Tá tudo bem, né, nessa parte. Mas emocionalmente tem várias outras questões. Então, aí seria legal você fazer essa avaliação com o neuro, tá, Maria? E se perceber que não tem nenhum comprometimento, né, você passa com o psicólogo e conversa e fala sobre isso, né? Que momentos são esses esquecimentos, sobre o que às vezes você acaba esquecendo tanto, né? E aí você tentar entender o que está acontecendo com você também, tá bom? Não sei se eu te respondi, qualquer coisa você me manda depois mensagem, tá? Tamires, importante destacar que não sou muito idosa, tá? Já falou, né? Oi, Cíntia. Então, gente, o que mais vocês querem saber? Tem mais alguma coisa que vocês querem conversar? Cíntia, a gente está falando aqui sobre as questões de você envelhecer de uma forma saudável, de como a gente acaba entendendo o envelhecimento, né? E como que a gente lida com as próprias limitações, né? Primeiro é ter essa conscientização, né? Que isso vai acontecer, mas que não é o fim, né? A gente pode sim ter uma vida saudável, a gente pode fazer, né, certas coisas que a gente fazia antes, sim, talvez não seja no mesmo tempo que a gente fazia, ou da mesma forma, mas a gente vai encontrando formas, né? Exercitar bastante o cérebro é importante, né? Eu falei sobre a questão da reabilitação cognitiva, mas a gente acaba utilizando exercícios, né? Tem aqueles sudokus, tem o próprio jogo da memória, tem palavra cruzada, tem coisas que às vezes a gente fala no dia a dia mesmo, mas ajudam mesmo, né? A gente está exercitando o cérebro, né? Que mais? Tem mais alguma coisa que vocês querem perguntar? Tá claro para vocês até agora? Tamires, mais alguma coisa que você queira colocar?
Tá sendo bem legal essa tua contribuição também. Bom, do que eu queria falar mais sobre esse processo, vamos ver aqui. Tem hora que tem uma informação. Tá. Maria, o que você está trazendo, acho que é importante, sim, passar por essa avaliação, tá? Se você quiser, me manda uma mensagem lá na minha página e a gente conversa um pouquinho melhor sobre isso, tá? Porque aí você vai trazer agora, né, algumas coisas aí que acho que são muito pessoais, né? E que não sei se você quer expor aqui também, tá? Mas procura um médico, faz uma avaliação e aí você vai entender melhor o que está acontecendo. Tá bom? O que mais? Acho que eu estou respondendo todo mundo aqui. Ficou alguém que eu não respondi? Acho que por enquanto só, né? Bom, mais algum ponto que vocês acham importante da gente falar? Senão a gente encerra esse bate-papo. Vocês querem encerrar ou tem mais alguma dúvida? Tem algo que vocês queiram aprofundar? Ninguém está falando mais? Bom, gente, então eu espero que tenha ficado claro para todo mundo, né? O intuito de estar aqui hoje para essa campanha, né, Janeiro Branco da conscientização da saúde mental, mas a gente falar sobre isso em relação à saúde mental do idoso, né? Ao lidar com o idoso, ao lidar com o processo de envelhecimento dele, né? A família percebendo isso, ao próprio idoso percebendo isso, né? E o quanto que a gente precisa procurar ajuda, né? Quando a gente percebe isso, precisa procurar bastante ajuda. Oi, Margarete, você chegou agora, a gente está no finalzinho, você tem alguma pergunta? Se quiser, a gente fala aqui rapidinho. Senão, depois você me manda uma mensagem lá na minha página, tá bom? Rogério. Como proteger o idoso emocionalmente das notícias ruins que nos cercam no dia a dia? Rogério, você falando assim, eu sinto que, não somente o idoso, né, mas acho que a gente também, né, acaba sendo muito abalado pelas notícias ruins do dia a dia, né. Não sei se você está falando mais do que aparece aí, né, nos jornais, né, do que aparece aí de violência, de outras questões aí, ou se outras situações ao seu redor, né. Mas como proteger o idoso disso? É difícil, né, porque você vai deixar ele sem essa interação com o mundo também, né? O idoso, ele tá num nível, né, que aí se a gente for falar sobre a questão do velho, né, do envelhecer, tá relacionado a tempo de vida, né? Então, ele tem um tempo de vida muito maior. A gente fala também sobre a questão da sabedoria, né? Então, ele tem essa sabedoria e, de uma forma ou de outra, ele vai lidar com aquilo do jeito dele, né? Então, às vezes, não tem como a gente blindar, né? Acabam ocorrendo, as notícias acabam vindo, né? Não tem como a gente deixar o idoso de fora. Acho que deixar ele de fora não é legal, né? E as notícias ruins, elas vão vir, só que a questão ele já tem sabedoria para lidar com aquilo do jeito dele, né? Talvez não precise ficar assistindo, né, o tempo todo, né? Noticiários, coisas que realmente, né, sejam negativas, sejam ruins. Talvez buscar coisas, então, que ele gosta de assistir, né, trazer um pouco mais desse conteúdo, mas ficar fora, né, dessas notícias, acho que não é muito o intuito, né, porque senão você está excluindo também, né, e ele precisa saber, precisa participar também, né. A Cíntia aqui, gostaria de saber qual o procedimento quando percebemos que estamos com a memória fraca, distrações, sem conseguir focar, sabe? É um pouco do que eu estava falando com a Maria aqui, tá bom, Cíntia? O que é importante? Se você está percebendo que está começando a ter algum tipo, né, de falha
e que isso começa a te atrapalhar, você tem que perceber também o quanto que isso te atrapalha. Tá te atrapalhando num nível de você não conseguir fazer tantas coisas como fazia antes, né? 70% do tempo você percebe que isso te atrapalha, 80% do teu tempo você percebe que isso te atrapalha fazer as coisas. O que é importante? Fazer uma avaliação, passar num neurologista, né? Fazer todos os exames lá que forem necessários e ele vai poder te falar se neurologicamente existe alguma questão ou não. Por outro lado, se a gente falar que neurologicamente está tudo ok, não tem problema. A gente vai recorrer, então, ao lado, né, da nossa saúde emocional, de entender o que psicologicamente, né, essas falhas, essas memórias estão vindo aí, estão trazendo para a gente. Você entendeu? Tem uma dúvida? Hyuli, né? Não sei se eu pronunciei certo. Tem uma tia de 70 anos que é bem elétrica, mas isso faz com que ela absorva problemas de parentes próximos e distantes. E com isso fica imaginando que tem muitas doenças. O que podemos fazer para ajudar? Somente ela e o marido. Olha, é difícil quando a pessoa, às vezes, né, tem o jeito dela, ela, às vezes, acaba sendo uma pessoa que gosta muito de acolher os outros, se preocupa muito com os outros, mas olhando simbolicamente, mais uma vez, a forma que eu estou tentando trazer esse pensamento para vocês. O que será que atrai tanto, né, na vida dos outros, que ela acaba se preocupando tanto com os outros, né, que ela acaba não se preocupando com ela, né? Será que ela não está projetando no outro, né? Ou seja, será que ela não está passando para o outro a preocupação que ela tem com ela mesma, né? Que ela tem de que aconteçam coisas com ela mesma? Será que não pode ter alguma coisa a ver com isso? O que vocês podem fazer para ajudar? Conversa com ela, tenta entender, né? Por que será que ela se preocupa tanto com todo mundo? Será que é importante para ela se preocupar com as pessoas e saber que as pessoas podem contar com ela, ou que ela se preocupa com as pessoas? O que ela quer com essas pessoas? Será que ela quer que essas pessoas estejam mais próximas dela, né? Dá para a gente desenvolver muita coisa aí, dá para entender muita coisa. Então, é importante primeiro conversar com ela. Né? Você já conversou com ela? Você já tentou entender por que ela é assim? O que a motiva a fazer isso? Que sentimento ela tem quando ela se preocupa com os outros e com isso ela acaba, né, não se preocupando talvez tanto com ela mesma, ou com a saúde dela, ou com as coisas dela, né? Não dá atenção para esse marido, né? A coisa acaba ficando muito mais para fora do que para dentro. Então, assim, importante conversar. Se você perceber que tem alguma coisa a mais, tem um sofrimento, alguma coisa, conversa com ela, pergunta se ela não quer ir a um psicólogo, conversar, se ela não quer falar, então, para alguém, né, que não seja da família, ali, o que está acontecendo com ela. Pode ser que tenha algumas outras coisas aí por trás que a gente nem imagina, né? Porque cada um reage de um jeito, né? Essa é a realidade. Oi, Maria da Graça. Legal, que bom. Se você quiser, você me manda mensagem lá, então, na minha página, e a gente conversa mais também, tá bom? O que mais, gente? Eu ia encerrar e algumas pessoas perguntaram mais algumas coisas. O que vocês acham? Tem mais algum ponto para explorar? Tem o nosso tempinho aqui. Então, tá bom. Espero que tenha ficado claro para cada um a importância, né, da gente prestar atenção no que vai acontecendo, né, ao longo da vida. De nada, Yuli. E com isso a gente sempre o quê? Buscar ajuda, né? Buscar, então, fazer um exame físico e, de acordo com isso, entender se existe alguma questão psicológica e aí sim a gente procura psicoterapia, tá bom? Bom, uma boa noite para vocês. Em outros momentos espero estar aqui novamente, né? Agradeço ao psicólogo Rodolfo, né, por deixar eu fazer aqui essa live com vocês, né, de trazer esse assunto que é de extrema importância, tá bom? Então, um beijo e uma boa noite para vocês. Tchau, tchau.